Boa tarde, sejam muito bem-vindas! Vamos chegando, vamos se preparar, vamos para mais um dia, segundo episódio aqui que eu estou abrindo meu coração, compartilhando com vocês o que eu tenho visto dentro do contexto de assistência à amamentação ao longo desse período. Seja muito bem-vinda, Andressa Ribeiro, seja muito bem-vindo, Eline Nascimento, Raquel Rocha. Vamos lá, senta na janela, fica bem confortável e vamos trabalhar, porque eu estou aqui em uma série de lives sem data para acabar, mas também de maneira muito confortável, me colocando em situação de compartilhar com vocês tudo que eu tenho percebido ao longo dos últimos anos de estudo, de assistência, de mentoria, de supervisão de atendimentos dentro do contexto de amamentação. Então vamos lá, senta aí, vamos começar a conversar que hoje o negócio tá puxado. Hoje eu quero trabalhar com vocês algo que quando abriu, assim, quando as escamas caíram dos olhos, eu disse, meu Deus, como é que eu nunca tinha enxergado algo tão óbvio dentro do contexto de assistência? Gente, como enfermeira que sou, tenho aquele olhar biopsicossocial muito formatado desde o ambiente acadêmico, sabe? E procuro compartilhar isso com os meus alunos, procuro trazer esse contexto de olhar para o universo do cuidado, mas eu fiquei impressionada quando eu me dei conta de algo tão peculiar que eu não levava em consideração muitas vezes dentro da minha assistência. E Bia, olha aqui pra mim, Suelen, vamos lá, Daila, senta e pensa comigo. Será que em algum momento da sua vida você já colocou aquela roupa característica do profissional de enfermagem, se empoderou, foi prestar uma assistência cheio de verdades, cheio de afirmações, cheio de empoderamento a ponto de sufocar uma assistência? Bom, eu não sei você, mas eu tô aqui no segundo episódio, onde ontem nós começamos uma série de live e eu trouxe para você o tema direcionado para EPOCHE na assistência à amamentação. Sim, como é que você pode se abstrair das suas verdades para prestar assistência, realizar uma escuta ativa e, de fato, organizar um cuidado de maneira bem sistematizada e respeitosa. Mas hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre quem é, qual é o perfil dessa mulher que eu tô ouvindo? Quem é essa mulher que eu estou me colocando em situação de dizer, ei, eu vou prestar Ligiane do Carmo, eu vou prestar atenção Daiane, eu vou olhar para essa mulher de maneira profissional e vou permitir que ela ocupe o espaço. Oi, Cida, boa tarde. Então vamos conversar um pouquinho sobre quem é essa mulher. Todo mundo preparado? Papel e caneta na mão, porque hoje eu vou trazer para vocês informações que, à medida que foram fazendo parte do meu contexto de estudo, de cuidado, foram me abrindo novos horizontes e me mostrando o que de fato eu poderia melhorar. Qualquer coisa grita, hein? Alexandra grita, Heloísa Tavares grita, fica bem confortável. Ou melhor, aqui no Sul, sabe como é que o povo fala? Não é grita não, é prende o grito. Se tem alguém aqui me ouvindo que é daqui do Rio Grande do Sul, sabe que quando as pessoas dizem assim, pode pedir socorro, na verdade as pessoas dizem assim, olha, você prende o grito que eu tô aqui. É estranho, né, pra gente do Nordeste, por exemplo, falar isso, mas eu quero abraçar todas vocês hoje, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, olhe pra mim e saiba que eu tô aqui pra compartilhar com vocês tudo aquilo que tem feito parte da minha jornada. Então vamos lá, que hoje a live é curta, mas ela em momento nenhum, ela é pouco impactante. Ela é muito. E pensa comigo, Cida, olha só. Durante muito tempo a gente se preparou para prestar uma assistência, a oferta de um cuidado, onde o contexto de cuidar tinha um ambiente hospitalocêntrico, onde o serviço era prestado, tá repreendido o espírito do gado. Onde o serviço era prestado em um ambiente institucional, institucionalizado, onde o serviço era prestado com foco no bem-estar, muitas vezes, do profissional que prestava esse cuidado. Mas as coisas vieram mudando e pouco a pouco nós fomos colocando no centro do cuidado o indivíduo. A duras penas, é verdade, eu concordo contigo que ainda hoje nós ralamos muito para trazer a mulher para o centro de um cenário de cuidado.
Mas vamos pensar comigo. Com fé em Deus e crendo que você já assistiu a primeira live, a live de ontem, eu não sei se você já assistiu, se não assistiu, salva para assistir, porque em uma semana eu vou tirar ela do ar. Mas algo que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos enxergar essa mulher que nós estamos colocando no centro da assistência. E muitas vezes não é tão óbvio. E como eu gosto de repetir para vocês, o óbvio precisa ser dito. E por dizer que não é óbvio, deixa eu compartilhar exatamente contigo o que eu trago como cerne da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje. Papel e caneta na mão, vamos começar? Tá tudo pronto? Márcia, tá tudo pronto? Podemos começar? Ana Luísa, tudo ok? Então vamos lá. Gente, durante muito tempo, e aqui eu vou fazer um resgate breve, mas eu vou fazer um passeio na história com vocês, tá bom? Acredita-se que a amamentação, durante toda a história da civilização, toda a história da evolução humana, ela esteve presente. No entanto, os relatos de amamentação, eles são, não é os relatos, mas o contemplar a amamentação como uma prática, ele vai acontecer mais fortemente na literatura a partir do século XVIII a.C. E durante muito tempo, quando eu estava estudando, eu me deparei com algumas situações onde eu fazia pesquisa histórica da mulher amamentando a sua cria. E foi quando eu me dei conta que, durante minha história acadêmica, e não estou falando de faculdade não, durante a minha história de educação, eu tive contato com uma história de amamentação que talvez você, Amandinha, Ana Cecília, tenha tido contato e nunca tenha se dado conta. Vocês já ouviram a história de um rei que, antes de ser rei, tinha um irmão e foi jogado literalmente para morrer? E foi amamentado por uma loba, até que pouco tempo depois ele teve condições de sobreviver, foi resgatado por uma família e fundou Roma. Trago Rômulo aqui como um comentário à parte para te dizer que a história de amamentação nem sempre teve a mulher como centro do cuidar. Muitas vezes a gente teve um olhar direcionado para os benefícios ou para a sobrevivência de quem recebia esse leite. E não é à toa que a gente vê a história do fundador de Roma sendo amamentado por uma loba, e algo histórico tão interessante, e eu vou fazer um resgate aqui rápido contigo. Então vamos lá, voltem os olhos para o Brasil, todo mundo foca no Brasil. Vamos lá? Gente, quando eu tô olhando para o Brasil, quando eu estou olhando para a história da amamentação dentro do nosso país, eu vou enxergar os povos originários. E Andara, quem são esses povos originários? Durante muito tempo nós falamos, os índios, as índias que moravam aqui. E hoje é de bom tom que a gente adote a terminologia povos originários. Coloquei aqui, inclusive, para incluir isso dentro da minha fala, me habituar com a nova terminologia. Então, em respeito, vamos lá. Com os povos originários, a amamentação era uma prática comum. As índias, essas mulheres que faziam parte desse contexto dos povos originários, elas amamentavam seus bebês. E sim, elas realizavam atividades de cuidado com plantas, com o ambiente do domicílio, tá? E ela estava sempre ali com seu bebê preso ao corpo da mãe muitas vezes. E quando a mãe ia cozinhar, o neném estava junto, quando a mãe ia para o rio, o bebê estava junto, quando a mãe estava cuidando do ambiente, o bebê estava junto. E esse processo de amamentação de mãe para bebê, de genitora para bebê, seguia naturalmente. E aí eu vou convidar você para ali por volta de 1500, na famosa descoberta do Brasil. Uau, né? Isso é muito estranho para mim, tá? Falar de descoberta, mas vamos lá. Durante a descoberta, os povos europeus foram chegando no Brasil. Lá vem um contexto posterior de chegada de família real, tudo isso. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa que eu descobri. Que lá na Europa existia uma prática de amamentação, mas quem amamentava os bebês não eram as mulheres que naquele momento tinham uma representatividade social importante dentro de um seio familiar, especialmente se ela pertencesse à elite ou à alta sociedade. Então sempre existiam
as pessoas dentro daquele ambiente queriam fazer o papel de, bota a mão no que eu vou dizer, hein? Amas de leite. Então, aquelas mulheres pertencentes às castas sociais mais elevadas, elas tinham que fazer muitas ações, inclusive dar conta de um ambiente social, para que o seu marido pudesse seguir como testa de ferro daquela casa, trabalhando, gerando renda, e ela fazia toda a parte social. E, gente, como não existiam métodos contraceptivos, esses bebês iam nascendo e a amamentação não poderia ocupar o espaço dessa mulher enquanto ser pertencente à sociedade. E quem amamentava os bebês? Outras mulheres que faziam esse papel, certo? E aí vem todo mundo pro Brasil. Chega comigo. Sai da Europa e vem pro contexto de Brasil. Gente, chegando aqui, muitas mulheres começaram a gestar de seus maridos, engravidaram e se depararam com um cenário aonde e agora? O que eu vou fazer? Porque lá na Europa eu tinha que amamentar meu bebê. E aqui eu faço o quê? E foi um momento em que, diante daquele choque cultural importante, muitas vezes a mulher europeia, símbolo, alta sociedade, começou a procurar quem poderia cumprir esse papel. E foram as índias, ou seja, as mulheres dos povos originários, que começaram a desempenhar esse importante papel de amamentar os filhos dessas mulheres que estavam chegando lá da Europa. Bom, choques culturais imensos, diversos, foram trazendo afastamentos de forma que não foi possível manter de maneira tão clara, tão tranquila esses vínculos. E começou-se a trazer escravas mulheres negras lá da África para cumprir esse papel de ama de leite. Bota amor, tu tá ouvindo que quando eu falo de mulheres vindas em uma situação de escravidão para cumprir esse papel de amamentar. Gente, por que estava trazendo? Veja bem, as mulheres indígenas ali, dos povos originários, elas estavam no território delas. De certa forma, a cultura, elas conseguiam estar levantando a bandeira, e bota amor no que eu estou dizendo, mas a cultura delas, elas conseguiam manifestar. Enquanto ao tirar uma mulher do seu território e trazer para um outro país, colocando em uma condição de escravidão, ela tirava daquela mulher a oportunidade de estar tão fortemente lutando e sendo aguerrida, buscando, sabe? Então era mais fácil, eu não quero usar essa palavra de controle para você não tirar o amor do que eu tô dizendo, mas era mais fácil ela impor os seus desejos. Então vamos lá, o que aconteceu? Aconteceu que durante muitos anos, quem amamentou esses bebês no Brasil, e tu tá fazendo uma história aqui comigo, tu tá entendendo que eu tô contando a história da amamentação. Então, durante muito tempo, quem foi que amamentou as mulheres, os bebês dessas mulheres europeias que estavam chegando no Brasil, dessa elite que estava chegando no Brasil? Inicialmente foram os povos originários, as índias, logo em seguida foram as mulheres trazidas da África para cumprir esse papel. Gente, segura teu coração, porque agora eu vou correr com você em 400 anos de história, aonde eu, na minha inocência, não me dava conta do tempo em que isso aconteceu. Mas quando acabar essa live, se você botar no Google e você colocar assim, ó, amas de leite no Brasil, ou procurar um jornal ali de 1860, 1870, gente, até 1920, a gente acha dentro dos jornais recortes de propagandas de escravas ou mulheres, entre aspas, livres, se oferecendo para cumprir esse papel. Gente, isso é interessante, porque se você parar e pensar aqui comigo, nós estamos falando de 100 anos atrás. E Andara, por que mesmo tu tá contando essa história todinha? Porque eu vou chegar na mulher que hoje tá diante de você e você vai prestar assistência. Olha como é a percepção histórico-cultural desse cuidado. Então, há 100 anos atrás, a gente encontra esses recortes de mulheres oferecendo o serviço ou sendo oferecidas pelos seus donos, tá? E eu sei que a escravidão já tinha acabado, mas a gente fala aqui em tons de dono como uma espécie de
um controle dessas mulheres. Eu vou já procurar aqui a reportagem, vou colocar ela aqui no meu feed para vocês verem, tá? O recorte, como eram as propagandas. Então vamos lá. Esses donos, entre aspas, dessas mulheres ofereciam, diziam que essas mulheres poderiam ser levadas com ou sem os seus bebês para servir a outras famílias. Então vamos lá, gente. Fim da escravidão, mulheres livres, mulheres que poderiam escolher cumprir o papel de amas de leite, elas poderiam se voluntariar, chegar a bater na porta da família e dizer: eu posso cumprir esse papel. E sim, isso permitia muitas vezes que as mulheres entrassem em um ambiente social onde de outra forma elas não entrariam, elas comiam melhor, elas eram melhor cuidadas, porque a partir de agora elas tinham bebês das famílias ricas, empoderadas, abastadas, como cerne da sua obrigação. E tá bom. Aí eu vou contigo, porque a gente tem aqui 1920, 1930. Gente, para quem tá aqui me ouvindo e quiser compartilhar comigo, é mais ou menos o ano que muitas vezes nasceram as nossas avós. Bisavós ou avós, tá? É mais ou menos aí. E aí a gente vai avançar na história e você tá entendendo que tá tendo uma transição cultural entre essa questão de quem amamenta esse bebê. Vamos chegar ali em 1960, existindo já um estudo mais aprofundado sobre a amamentação, temas acadêmicos começando a serem explorados no que tange a amamentação, a mortalidade infantil no Brasil imensa, dando luz à importância da amamentação, mas ainda não se falava sobre quem ia amamentar o bebê, quem ia amamentar, quem ia ser a mulher que iria oferecer o alimento ao bebê. Porque sim, durante muito tempo, como eu falei ontem, a amamentação era foco em alimentação. Aí, gente, olha que interessante, nossas avós, e que a gente muitas vezes é condenada, né? Escuta alguém falar assim: fulano teve 11 filhos e não surtou, não morreu, fulano teve 15 filhos e gente, quem fornecia, quem amamentava, quem cuidava desses bebês, nem a gente sabe. A gente não sabe a história da nossa própria família. A gente nunca sentou para conversar sobre a amamentação com os nossos avós, com as nossas avós, para ouvir como era naquela época. Mas uma coisa eu te digo, as nossas avós tiveram nossas mães, nossos pais, e os nossos pais já nasceram em uma geração onde amamentar era interessante, era importante, diminuir a mortalidade, embora tivesse que lutar arduamente com a indústria do marketing, porque sim, ela já existia e trazia o leite como puro, como perfeito, isso o leite lá na prateleira do supermercado, hein? E nossas mães conviveram com isso, mas elas ainda contavam com a ajuda de outras mulheres dentro desse processo de amamentação. E agora vem o tchan do negócio. Rochelle, olha aqui pra mim. Angélica, chega aqui. Nanda Ataíde, olha aqui pra mim. Porque em 1985 tudo vai mudar. Esse é o ano em que tudo muda dentro do contexto de assistência à amamentação, 1985. E Andara, por que você tá falando de 85? Meu povo, eu já tinha 1 ano de idade. Vocês tinham quanto? Conta aí pra mim. Quem já tinha nascido em 85? Eu. Mais alguém? Ai, meu Deus, eu já tinha 1 ano quando tudo mudou no contexto de assistência à amamentação. Gente, em 85, o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu no ano de 1985? Tem alguma ideia? Contem. Gente, no ano de 1985, oficialmente foi contraindicada a amamentação cruzada. Eita Deus! Pega a conversa todinha. Eu tô falando pra ti que durante muito tempo houve a questão da ama de leite, houve a questão de outras formas de amamentar e de repente em 1985 isso está tudo suspenso. Está contraindicado oficialmente. A Organização Mundial da Saúde disse: parem! A amamentação cruzada ela não é mais indicada. E vocês sabem por quê?
Porque foi por volta de 1985 que começou-se a falar sobre o HIV. Foi em 1985 que começou a clareza de que ocorria o risco de transmissão do HIV por meio do leite materno. Então, a partir daí, a Organização Mundial de Saúde se colocou em uma posição de dizer está contraindicado. Ou seja, amamentar permanece, mas a amamentação cruzada, rua. Isso quer dizer o quê? Que quem vai ter que amamentar os bebês são as mulheres que pariram os seus filhos. Carolzinha tá dizendo aqui que nasceu em 86, Carolzinha já pegou o negócio andando. Oi, Fernandinha, boa tarde. Bruna Ponte, seja bem-vinda. Oi, Virgínia. E, gente, e aí? E agora? Porque durante muito tempo, quando a mulher tinha dificuldade de amamentar ou não podia, ela tinha a opção de contar com amas de leite, ou tinha a opção de contar com o comércio de produtos direcionados para esse fim. A partir de 1985, isso tudo se configurou numa transformação social, porque agora a mulher era indicada, era apoiada, era promovida, era orientada, era dito para ela, ei, é você vai amamentar. Só que qual é a referência dessa mulher? E, gente, eu tô falando das nossas mães. Nossas mães, nós que nascemos ali na década de 80, 90, esse é o cenário das nossas mães, com os bebês no braço, olhando para um lado e para o outro, passando por diversos desafios para amamentar e muitas vezes sem profissionais prontos para acolher essa demanda. E aí eu te pergunto, ó, Ana Luísa tá trazendo aqui um comentário, gente, eu vou ler para vocês, ó. A minha irmã nasceu em 89 e mesmo assim teve 2 mães de leite, como se falava em Minas Gerais. Olha que interessante, essa cultura da mãe de leite, né, da amamentação cruzada. E aí, gente, a nossa mãe, de repente, teve que estar em uma situação do se vira nos 30, porque não tem ainda assistência qualificada, não tem uma consultora em amamentação especializada para te ajudar, mas você vai ter que amamentar o seu bebê. E não ache que antigamente não tinha as dificuldades que tinha hoje, não. Hoje a gente vê youtubers famosas abrindo a boca, chora e diz, eu não aguento, tá doendo, tá ardendo, tá queimando, tem sangue, inflamou, infeccionou, tá com pus. Antigamente também tinha, meu povo. Só que não tinha um canal tão aberto como esse aqui para falar. E muitas vezes as crianças perdiam o processo de amamentação, sim, ou isso era substituído por um produto lá da prateleira do supermercado. Bom, chegou aí que isso é tua mãe, viu? Ana Luísa, isso é tua mãe, Tainara, isso é tua mãe, Fátima, isso é tua mãe. Até que chegou a nossa vez. E quando eu falo nossa vez, eu tô falando assim, mulheres que tiveram seus bebês 20 anos depois, ou seja, de 2005 para cá, é o que eu tô calculando na minha cabeça aqui, ó, 2005, 2010, foram ter os seus bebês. E muitas vezes, quando ela olhava para trás e falava assim, cadê a minha referência de amamentação? Com quem que eu convivi? Qual é a minha história de amamentação? E, gente, muitas vezes não tinha essa referência, como não tem hoje essa referência de amamentação. Muitas vezes essa mulher recebeu a fórmula comprada no supermercado com suor do mês todinho do pai, da mãe, trabalhando para conseguir alimentar aquela criança, porque a mãe não teve condições de amamentá-la. Porque tinha hipotiroidismo, ninguém detectou. Porque tinha hipoplasia, ninguém detectou. Porque a criança tinha uma disfunção oral e nem se falava nisso. Porque a mãe estava com adrenalina muito alta, não tinha reflexo de ejeção. Ei, quantas razões podem fazer com que um processo de amamentação desande? Não ache que isso é luxo, não ache que isso é hoje. E se a gente não tem uma referência clara, histórica, abordando isso, é porque somente a partir de 85... isso começou a mudar. Vocês viram aqui a Ana Luísa ainda colocando que a irmã dela em 89 ainda foi amamentada por meio de amamentação cruzada. Então, gente, isso é muito recente, isso é muito real. E as nossas memórias direcionam as nossas emoções. Faço essa pausa, respiro e pergunto para você, o que você sabe sobre o seu processo de amamentação? Quais foram as dificuldades que a sua mãe enfrentou? Quais foram as dificuldades que as mulheres na sua família tiveram mais presentes? Você já parou para pensar nisso? E eu tô falando de você porque eu sei que eu tô falando aqui com mulheres que prestam assistência à amamentação. E que quando a gente fala assim, ó,
Ei, vamos ouvir o que essa mulher fala sobre a amamentação? Gente, muitas vezes ela não tem uma narrativa pessoal sobre isso. Ela fala o que ela ouviu falar, ela às vezes comenta o que alguém disse, mas qual é a real vivência de amamentação dessa mulher? Quais foram as oportunidades ao longo da vida dela de conviver com outras mulheres que vivenciassem o processo de amamentação e que sim superassem desafios e que sim vencessem os obstáculos e que sim se sentissem livres e confortáveis para dizer: socorro, me ajuda, porque não está dando certo. E ontem eu comecei uma série de lives com você dizendo assim, ó, traz a mulher para o centro, abstrai as tuas verdades, o teu conceito, tudo aquilo que você determina como necessário e único, é a elevação do processo de amamentação. Ei, se afasta do processo. Permite que a mulher preencha aquele cenário com as percepções dela. Mas hoje eu tô aqui para te dizer também que essas percepções, elas poderão ser vagas. Essas percepções, elas poderão ser distantes. Essas percepções poderão ser muito atuais. Talvez informações vindas pelo ambiente puramente virtual. Talvez ela nunca tenha tido, gente, a oportunidade de dormir, dividindo um quarto com uma irmã que está amamentando. Ela não dormia vendo a mãe amamentar uma irmã mais nova. Ela não sabe nem quais são as dificuldades. E aí, sabe o que acontece? Quando ela não tem noção do que está por vir, ao primeiro obstáculo, ela diz: ai, não, isso aqui tá muito difícil, quero não. Não, minha mãe comprou fórmula e eu nunca morri, vou comprar fórmula também. Ela tá falando isso não é porque ela é malvada, não. É porque é o que ela tem como caminho. As sinapses neurais dela, as conexões emocionais dela apontam para isso. Ninguém tá se preparando para, uai, que bom, vou sofrer. Não, mas como lidar com tudo isso? Carolzinha tá falando aqui, ó. Ela tinha hipergalactia, era doadora do banco de leite. Ela sempre disse que era maravilhoso. E para mim, amamentar a Laura foi a melhor experiência do mundo. Tive uma escoriação nos 3 dias iniciais. Gente, Carol trazendo aqui o depoimento dela sobre o que a mãe dela falou do processo de amamentação. Ó, a mãe dela falou para ela, ela teve dor e chorava na amamentação do irmão. Mas deu sequência e deu certo. E aqui a gente começa a enxergar quais são as nossas memórias. E a palavra-chave da nossa live de hoje é trazer a mulher para o centro e permitir que as memórias dela estejam ocupando esse cenário, ocupando esse ambiente de cuidado, ao mesmo tempo que eu começo a entender quem são as mulheres que eu tenho prestado assistência. Quem são as mulheres que eu tenho desenvolvido cuidado? Oi, Joyce, boa tarde. Quem são essas mulheres que eu tenho visto ao longo da minha assistência? Quem são? Qual é a trajetória que elas percorreram? O que elas sabem sobre isso? E aqui eu gostaria de trazer para vocês uma oportunidade da gente repensar o nosso cuidado. Sabe quando alguém chega pra gente e diz assim: Joyce, eu queria contratar o teu serviço de atendimento pré-natal, eu queria que você me preparasse para viver a amamentação. E eu queria convocar vocês, ao invés da gente estar chegando lá cheia de materiais didáticos, verdades absolutas, vídeos já pré-elaborados, uma almofada de amamentação. Ei, que tal a gente abrir um espaço onde a gente fala assim, ó, me conta um pouco sobre como foi o teu contato com a amamentação? Você foi uma pessoa que foi amamentada? Você tem irmã mais nova? Você tem primas? Você via as suas tias amamentar? Que tal abrir um espaço para que um quebra-cabeça possa ser formado e uma mulher possa estar pronta de forma não tão somente baseada na razão, mas também na emoção, para viver esse processo, para viver esse papel. Afinal de contas, quando eu sei o que está por vir, eu consigo me preparar melhor. Quando eu não sei o que está por vir, talvez eu nem deseje traçar esse percurso. E a questão é, quem é a mulher que você está atendendo? Quais são as crenças? Quais são os valores? Qual a história de amamentação que ela carrega? E eu quero te dizer hoje que se você
seguir vomitando verdades, a sua chance de transformação na vida dessa mulher que você está atendendo, ela é pequena. Porque a gente precisa reconhecer as nossas raízes para entender quais são os nossos frutos. É impossível a gente estar atento somente a frutos sem estar olhando lá embaixo e vendo de onde é que a gente puxa toda essa nutrição. E não, eu não virei aqui, não incorporei a biologia em pessoa, nem o estudo de plantas à toa. Mas é só como uma menção, uma referência, uma forma de brilhar os olhos para vocês e dizer assim: vamos abraçar as mulheres de forma empática? Tá preparada? Pois esquece hoje as tuas verdades. Apaga hoje os teus conceitos e as tuas determinações. E começa a ouvir, acolher e lembrar que a amamentação é estudar muito, mas para intervir pouco e de maneira muito pontual. Permita que essa mulher tenha as suas próprias memórias do processo. Permita, acolha, respeite essa mulher que está buscando viver o processo. Bom, e como fechamento de uma reflexão, eu quero dizer para vocês que tive a oportunidade de, há um ano atrás, acompanhar uma mulher que me chamou muita atenção, onde ela apareceu na minha vida amamentando com 2 meses e meio de choro diário, de dor, de desgaste. Ela não conseguia amamentar sem dor. Gente, 2 meses e meio e ela seguiu amamentando. E quando eu acolhi aquela mulher e disse, olha, vou fazer teu atendimento para ver o que é, em 15 dias estava tudo resolvido. Mas aquilo ali foi um gatilho para mim de tentar entender. Por que uma mulher luta 2 meses e meio, enquanto outra, nas primeiras 4 horas, desiste do processo de amamentação? Diz, não, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Qual é o tipo de memória que ela traz do processo? Será que é preciso ressignificar alguma coisa ou não? Bom, e aqui eu trago para vocês minha reflexão de hoje, eu trago para vocês nessa live uma visão, uma oportunidade para que você conheça as suas raízes, para que você possa trazer as raízes dessas mulheres para o ambiente, para que a gente possa trabalhar de maneira personalizada, sim, porque não existe essa preparação coletiva feita de qualquer maneira. Bom, estamos aqui em uma sequência de lives onde eu quero ouvir vocês, onde eu quero falar, onde eu quero compartilhar aquilo que eu tenho vivido. E se fizer sentido para você, vai guardando. E se você tá me assistindo agora, aproveita, já bota um coraçãozinho aqui para mim e deixa eu parar aqui um minutinho e ler aqui uma narrativa. Vamos lá. Carolzinha trouxe aqui, ó. Isso é um reflexo, a amamentação é um reflexo da memória. Laura, com seus 3, 4 anos, foi me ver montando as aulas de amamentação e vendo a minha prima amamentar. Quando está brincando, fala que a bebê está com fome e levanta a blusa e põe a boneca no peito. E a mamadeira da boneca está na bolsa. Gente, olha, vocês estão vendo a qualidade da memória que a Carol está construindo com a Laura? Ela está narrando aqui o fato da filha dela perceber a amamentação como algo pertinente ao processo de crescimento e desenvolvimento humano. E é muito interessante, tá? E um dia desse eu falei sobre isso, Carol, porque a Aimee ganhou uma boneca, a Aimee é minha filha mais velha, gente, ganhou uma boneca e a boneca chorava, só parava de chorar quando colocava a chupeta. E eu falei com meu marido, eu disse, meu filho, como é que desliga essa boneca? Porque não é possível que eu vou criar uma memória dessa da minha filha, de que só para de chorar com a chupeta, hein? E sim, gente, são nesses episódios que as nossas memórias são formadas, tá? Olha, Joyce colocando aqui, a minha Iana faz a mesma coisa com 1 ano e 10 meses. E Joyce, como foi o começo do seu processo de amamentação? Pra quem não sabe, eu estava lá, né? Eu estava lá pelo celular, no meio da pandemia. Ô, Jesus! Bom, e é isso, gente. Quais são as memórias que nós estamos criando? Quais são as memórias que as mulheres trazem para esse processo de assistência? Isso é a nossa reflexão. E isso é o que eu estou trazendo de semente hoje para você pensar em como transformar o seu processo de preparação para amamentar. Tudo tranquilo? Tudo dominado? Tudo bonitinho? Oi, Mayara, tudo bom? Oi, Lani, seja bem-vinda.
Oh, meu Deus. Turma, eu tô aqui, todo dia eu venho por aqui, vou passar um pedacinho com vocês, vou compartilhar isso aqui com vocês, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para tirar dúvida, perguntar, questionar, trazer. Se quiser participar de uma live, manda no meu direct também que eu te trago aqui e vamos formar um ambiente de estudo e aprendizado em amamentação também no ambiente online, tá bom? Joyce está dizendo aqui que ai da gente se não fosse você no estabelecimento. Recebo metade do mérito. Nem metade, 10%, viu? 90% foi seu, ó. Ralando, sem dormir, colocando massagem, Iana na posição certa para poder fazer acontecer o processo. Quantas crenças, hein, Joyce, precisaram ser revisitadas para fazer dar certo o processo? Mas é isso aí, é para isso que a gente tá aqui. E amanhã vou estar trazendo para vocês como surgiram alguns pontos importantes dentro da minha assistência e que talvez faça sentido e você coloque dentro da sua assistência também. Peço que você encaminhe essa live para aquela pessoa que, caramba, a amamentação tem que estudar. Para quê? Não é instintivo. Ei, encaminhe essa live para ela e faz com que ela tenha a oportunidade de refletir sobre toda a questão, razão e emoção envolvida nesse processo. Beijo da tia, juízo, comportamento. Eu espero vocês amanhã aqui no mesmo bate-horário. Bye, bye, turma. Fica na paz.